A paz do Senhor, amados irmãos. Chegamos na lição de número 8. O Deus Espírito Santo, 22 de fevereiro de 2026. E o texto maior, o texto áureo dessa lição, o texto mais importante, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E a nossa verdade prática declara: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 até o versículo de número 31, que declara o seguinte: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Graças a Deus. Então, essa é a leitura bíblica em classe. A lição é de número 8 e o tema é o Deus Espírito Santo, 22 de fevereiro de 2026. A lição de número 8, como também as demais, tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo da lição é mostrar que a pessoa do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas coigual, coeterna ao Pai e ao Filho. Segundo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e de seus atributos. E terceiro, ressaltar as principais obras da pessoa do Espírito Santo, como a encarnação do Verbo, a ressurreição do Senhor e a santificação. Graças a Deus. Bem, a lição é 8, o Deus Espírito Santo. Vamos então pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, de João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Bom, o nosso texto áureo tem um contexto, e ele está inserido no capítulo 14 do Evangelho de João, conhecido como as últimas palavras do Senhor e a sua promessa. A palavra grega paráclitos é antiga e ela foi usada no grego clássico com o sentido de advogado, alguém que pleiteia a causa de outrem. Advogado foi o sentido que passou para o grego helenista e igualmente nos papiros dos tempos do Novo Testamento e também em outros papiros da época dos apóstolos. Por esse motivo que a tradução inglesa utilizou o vocábulo paráclitos, traduzindo para advogado.
O termo se deriva dos vocábulos gregos para, que significa para ao lado de, e kaleo, chamar, convocar, dando sentido total de alguém chamado para ajudar ao lado de outrem. A princípio, o vocábulo era empregado para indicar um advogado, o qual ajudava a defender a causa de seu cliente. Mas o sentido se estende para dar a ideia de qualquer espécie de ajuda, incluindo os conceitos de consolo e de conselho. Naturalmente, a pessoa do Espírito Santo tem ofício de advogado, no sentido estrito, porquanto pleiteia a causa dos crentes, as minhas causas, as suas causas. A operação da pessoa do Espírito Santo de Deus não se limita a isso. Ela é muito mais abrangente. E ele nos conduz a toda a verdade. Então, não só nos defende a nossa causa, mas também nos revela. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, compete à pessoa do Espírito Santo convencer o mundo do pecado, apelando contra as iniquidades dos homens, ao mesmo tempo que lhes revela o Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Então, a pessoa do Espírito Santo é que transforma os remidos, pelo que também, de modo geral, o seu ofício ultrapassa em muito o de um advogado, que defende uma causa alheia. A base de tudo, quanto acima foi exposto, podem os traduzir aqui a palavra grega paráclitos por ajudador. Ajudador, porque a sua ajuda é rica e inclui muitas facetas. É a multiforme operação da pessoa do Espírito Santo, que ordinariamente não poderíamos aprender mediante o uso apenas do vocábulo advogado, embora também ele é advogado. Também devemos observar que as palavras consolador e conselheiro também são por demais limitadas. Então, não dá para usar só uma dessas palavras, um só desses termos, porque a operação do Espírito Santo vai além de advogado, de consolador e de conselheiro. Na verdade, as palavras advogado, conselheiro, consolador expressam adequadamente o ministério do Espírito Santo como paráclitos. Nós sabemos disso. Por quê? Porque são palavras que dão a entender alguns aspectos dessa ajuda em favor do crente, em favor do ser humano. Paráclitos é um vocábulo grego usado somente nos escritos do apóstolo João, entre os líderes do Novo Testamento, podendo ser encontrado nas seguintes referências: no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, versículos 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7, e também na primeira carta ou epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Está a ideia ofício, que pertence à pessoa do Espírito Santo. Então, os desígnios da encarnação do Logos eterno foram limitadas na sua peregrinação terrena. O Verbo tabernaculou apenas alguns breves anos entre nós, 3 anos e meio. Agora, a provisão da presença ou da ajuda da pessoa do Espírito Santo jamais poderia ser limitada. E assim desceu para estar com os remidos para sempre. Olha que maravilha! Então, conselheiro ou ajudador são termos vindo da língua grega, tanto do paráclitos, como também de um outro termo grego, que é o allos, ou alon, que significa outro da mesma espécie. Quando Jesus fala assim, eu vos enviarei um outro ali no grego é allos, outro da mesma espécie. Não foi héteron que ele usou. É importante saber disso. E isso significa que a pessoa do Espírito Santo é um outro ajudador. Assim como Jesus era um ajudador,
separado e distinto da pessoa de Jesus, embora da mesma natureza, da mesma espécie, e não uma forma distinta ou separada de ajudador. Então, o Espírito Santo dá a continuação do ministério de Jesus Cristo entre nós, embora sob uma manifestação ou presença de categoria diferente. O Senhor Jesus procurou consolar os seus discípulos, mostrando-lhes que, embora dentro de um breve período houvesse de ocorrer a separação entre ele mesmo e os seus discípulos. Aliás, o que entristeceu os seus discípulos. Já a pessoa do Espírito Santo haveria de permanecer para sempre com a igreja, com os discípulos. É o que está escrito em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Bem, eu vou aproveitar para concluir o comentário do texto áureo, lembrar você que a religião islâmica, os líderes muçulmanos, os apologéticas muçulmanos, gostam de citar João 14 para dizer que o Consolador seria o fundador do islamismo, Maomé. Então tem teólogos muçulmanos que usam João 14 para defender a tese que o outro Consolador seria Maomé. Mas isso é um erro total e absurdo. Por quê? Porque os teólogos muçulmanos dizem que a palavra não é Paráclitos, seria Períclitos. Mas a Bíblia não fala nada de Períclitos, a Bíblia fala de Paráclitos. Segundo lugar, a Bíblia diz que o Senhor Jesus rogaria ao Pai e ele daria um outro Consolador, e esse Consolador, conforme João 14,16, ficaria conosco para sempre. Maomé morreu no século VII. Morreu aos 60 anos de idade. Então ele não ficou para sempre. Então não tem o menor sentido dizer que o Consolador de João 14, João 16, seria o profeta do islamismo. É impossível essa tese. Aliás, é tão impossível, tão absurda essa tese, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. E Maomé não veio para glorificar Jesus. Maomé não glorifica Jesus. Maomé não reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Maomé não reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Então é impossível a tese islâmica de que João 14 e João 16, que fala de um outro Consolador, esteja se referindo ao líder muçulmano Maomé. Não se refere. Jesus está se referindo a uma outra pessoa da mesma natureza dele. Maomé não é da natureza de Jesus. Maomé é um homem. Os próprios muçulmanos reconhecem que Maomé é apenas mais um homem. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Ele tem a mesma natureza do Pai. Então é impossível essa teologia islâmica. Mas existem teólogos muçulmanos que citam o Evangelho de João, embora eles não acreditem no Novo Testamento, porque os muçulmanos acham que tanto o Antigo como o Novo Testamento foi adulterado. Essa é a crença muçulmana. Eles não acreditam na Bíblia. Eles falam que acreditam nos Salmos, nos Evangelhos, na lei. Eles dizem que acreditam, mas na prática eles não creem. Pelo contrário, eles aprendem desde criança que o Antigo e o Novo Testamento foi adulterado. Eles acham que a palavra de Deus foi adulterada, porque eles sabem que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento é a palavra de Deus. Agora, se Deus não teve capacidade de preservar sua palavra, quem me garante que a doutrina deles, que eles falam com o Corão, foi preservada? Quem pode garantir? Se Deus não preservou os primeiros escritos, por que ele preservaria o último? Então, não dá para aceitar essa tese. A Bíblia é a palavra de Deus, nunca foi adulterada, é a santa palavra de Deus. E João 14 e 16 Jesus se refere à pessoa do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer mais um recorte. A Igreja Apostólica Santa Avó Rosa também diz que o Consolador é a Avó Rosa. Impossível, impossível. O Espírito Santo foi dado já naquele momento. Jesus falou, eu volto para o Pai e enviarei
o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo sobre ele. Então não é possível ser Avó Rosa. Isso é uma invencionice da Igreja Apostólica Santa Avó Rosa. Eles dizem que a Avó Rosa é o Consolador. Impossível. O Consolador é uma pessoa da mesma natureza que Jesus, não é uma mulher, não é um ser humano, isso é invencionice. A palavra de Deus é pura, santa e verdadeira. João 14, João 16, fala de uma pessoa da mesma natureza do Senhor Jesus, porque ele vai consolar, ele vai guiar. O Espírito Santo é Senhor e guia da igreja, da mesma natureza do Pai, da mesma natureza do Filho. Então ninguém pode fazer uma analogia dessa natureza. Mas o primeiro herege que fez essa analogia não foi a Igreja Apostólica Santa Avó Rosa e não foi o islamismo. Foi Mani, no século III, IV, que criou o maniqueísmo. Mani se declarou como sendo o Consolador. Então essa historinha de querer pegar o seu profeta ou o seu líder e dizer que é o Consolador é antiga. Está lá no século III, século IV, quando Mani falou que ele era o Consolador. Todas essas pessoas estão enganadas e não se sustentam na verdade. A palavra de Deus é clara. O Consolador é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Consolador é a pessoa do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. E o Espírito Santo veio para glorificar o Filho, o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus e que morreu na cruz e derramou seu sangue precioso para nos limpar de todo o pecado. Portanto, o Pai criou o plano da redenção, nos amou a humanidade e criou o plano da redenção. O Filho se fez carne, derramou a sua vida, o seu sangue na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu à destra de Deus Pai. O Pai enviou o Espírito Santo para nos convencer dessa verdade. É o Espírito Santo que convence que Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito Santo que convence que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É o Espírito Santo que nos dá graça para dizer que somos salvos pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Então, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas da mesma natureza. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 14,16, para encerrarmos o comentário desse texto áureo. E eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro da mesma espécie, halos, outro Paráclitos, outro Consolador, outro Confortador, para que fique convosco para sempre. Graças a Deus, nós não somos órfãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A lição é de número 8, o Deus Espírito Santo, 22 de fevereiro. A introdução do conteúdo da lição 8, a pessoa do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Existem grupos religiosos, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, que não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Para uma Testemunha de Jeová, o Espírito Santo é a força ativa de Jeová Deus. É isso que está escrito na tradução do Novo Mundo, produzido pela Sociedade Torre de Vigia. Eles não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Então, para eles, o Espírito Santo é apenas um vento. Agora, o único problema é que como que você vai magoar um vento? A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Está escrito em Efésios. Como que você vai entristecer um vento? Se o Espírito Santo fosse apenas um vento, como que você vai entristecer uma força ativa? Como? Ora, coisas inanimadas não têm sentimento. O único que pode entristecer se for pessoa. É a pessoa que entristece. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele envia missionário, ele separa missionário, ele tem ciúmes. Então, não é uma força impessoal, como ensina esses grupos religiosos. O Espírito Santo é uma pessoa da mesma natureza do Pai. Então, é importante nós entendermos isso. Mas existem grupos que acham que o Espírito Santo é apenas um vento, porque confunde os símbolos com a personalidade. Outra coisa importante ainda aqui dentro desse contexto, tem gente
que fala com o Espírito Santo é o Shekinah de Deus. Não, senhor. Shekinah é uma palavra hebraica que significa presença de Deus. Mas não é a mesma coisa que pessoa. Então, uma coisa é a presença de Deus. Outra coisa é a pessoa do Espírito Santo. Então, precisa saber e tomar cuidado para não misturar as coisas. Então, o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma força impessoal, um vento, uma nuvem ou uma presença. Não é isso. O Espírito Santo é o Consolador prometido pelo Pai e também pelo Filho. Ele é plenamente Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa lição de número 8, ela vem discorrer acerca da pneumatologia. Vem de pneuma, espírito, e logia, estudo. Eu, particularmente, professor Alberto, não uso o termo pneumatologia, embora não seja errado. Eu sempre gosto de usar o termo paraclitologia. Por quê? Porque quando eu falo pneuma pode ser sopro, vento. Pneuma é de onde veio o termo moderno hoje, pneu do seu carro, tem vento. Pneuma é da onde veio para pneumática. Então é pneu, é espírito, é pneuma. Então eu acho um termo muito abrangente. Não está errado. Tá? Isso é uma disciplina da escola teológica, né? Pneumatologia. Não está errado. Mas eu prefiro o termo paraclitologia, porque aí só pode ser o Espírito Santo. Aí não tem dúvida, tá bom? Então, embora se use esse termo como base bíblica e teológica, a ideia é evidenciar a pessoa. O assunto é o estudo da pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu disse que eu prefiro usar o termo paraclitologia, porque vai estudar a pessoa do Espírito Santo especificamente, sua eterna divindade e suas obras, que são obras maravilhosas. Bem, qual seria a palavra-chave da lição de número 8? A palavra-chave, Espírito Santo. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo. Antes de adentrarmos nesse primeiro tópico, eu quero convidar você para estar compartilhando dessa aula para os seus amigos, para outros professores, líderes, né, que precisam estudar sobre essa temática. Então, a pessoa do Espírito Santo. 1.1. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso é muito importante. Tem que entender quem é que tem personalidade e quem não tem personalidade. Tem gente que é tão simplória que acha que para ser pessoa tem que ter corpo. Não precisa ter corpo para ser pessoa. O Pai é uma pessoa. Deus é Espírito e não tem corpo físico. O Filho se fez carne, mas o Espírito Santo é uma pessoa e não tem corpo. Os anjos e as criaturas espirituais são pessoas e não têm corpo. Os próprios demônios, o próprio Satanás é uma pessoa, mas não tem corpo. Então, cuidado, porque não precisa, o corpo não é essencial para ser uma pessoa. Por outro lado, os animais, ou vamos pegar lá o elefante, tem um corpo enorme, mas não é uma pessoa. O papagaio tem corpo, mas não é uma pessoa. O cachorrinho que você tem, o seu pet, tem corpo, mas não é uma pessoa. Eu sei que tem gente que trata os seus pets como se fosse uma pessoa, mas não é. Tá? Então, não precisa ter corpo para ser pessoa. Para ser pessoa, nós já estudamos sobre isso. Porque precisa, em uma das escolas bíblicas dominical, se não me engano, o quarto trimestre de 2025, nós estudamos a questão de pessoa. O que precisa ter para ser uma pessoa? Precisa ter razão, né? Precisa ter vontade própria. Para ser uma pessoa, precisa ter intelecto. Isso que caracteriza uma pessoa, e não necessariamente o corpo. Tá bom? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Eu já disse no comentário da nossa lição. Olha, o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é a força ativa de Jeová Deus, não. O Espírito Santo não é o Shekinah, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade própria. Ele tem sentimentos.
Então, o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma mera energia ou uma influência. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da unidade divina. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Se você lê em Atos, quando vai separar Paulo e Barnabé para a obra, é impressionante, porque é o Espírito Santo que faz isso. Olha só o que diz aqui, aqui no capítulo 13 de Atos, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso aqui não pode ser um vento, não. Isso aqui é uma pessoa apartando missionário para a minha obra. Então é o Espírito Santo que é o Senhor e guia da igreja. Então ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Então ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade, o seu intelecto. Romanos, capítulo 8, versículo de número 27, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele tem consciência, tem intelecto. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções, e eu já falei isso quando eu fiz o comentário da lição. Olha só o que diz aqui Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha a seriedade. Irmãos, o Senhor Jesus disse que todo pecado seria perdoado. Todo. Inclusive, pecados que se fazia, às vezes, falava contra o pai, era perdoado. Falava contra o filho, era perdoado. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Claro que o contexto ali mostra os religiosos com plena consciência de que Jesus era um enviado de Deus e atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás. Então ali está dizendo que esse é o pecado de morte. Qual é o pecado de morte? Atribuir conscientemente a obra do Espírito Santo a Satanás. Mas ninguém faz isso de mente sã. Quem faz isso, às vezes, é um bêbado, é uma pessoa de seita religiosa, coitada, é ignorante. Não faz, é quase impossível fazer uma coisa. Deve existir, né? Mas é uma coisa muito rara, muito... Agora, por que não tem perdão uma pessoa que faz isso? Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é a pessoa do Espírito Santo. E se você blasfemar contra ele, quem é que vai te convencer? Aí esses são os líderes religiosos que te convencem, os filósofos, toda a ideologia do mundo, mas não mais a pessoa do Espírito Santo. Mas eu vou repetir, isso é muito raro. No Brasil tem uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, e ela inventou um pecado de morte, que é o adultério. Para a Congregação Cristã no Brasil, quem comete adultério cometeu o pecado de morte. Isso é uma invenção da CCB. Isso não tem na Bíblia. O pecado de morte que a Bíblia se refere é blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Só que isso aí é basicamente muito raro acontecer. Pelo menos esse é o contexto. Jesus expulsa um demônio. Os religiosos da época, sabedores que aquela era obra do Espírito Santo, disseram que Jesus estava expulsando o demônio em nome de Beelzebu, que é Baal-Zebud, o deus mosca.
Isso aí é atribuir a obra de Deus a Satanás. Isso que é pecado de morte. Isso que é pecado contra o Espírito Santo. E por que não tem mais salvação? Porque o Espírito Santo não te convence mais. Eu vou repetir, isso é muito raro. Ninguém em sã consciência atribui a obra de Deus a Satanás. No caso, ali na Bíblia, as pessoas sabiam, ali eles atribuíram consentimento. Então existe pessoas que infelizmente chegam a esse nível, mas é raro. Normalmente, a pessoa às vezes zomba das coisas, mas é por ignorância, né? E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, o que tem que ficar claro, que essa invencionice da congregação cristã no Brasil, que tem impedido muita gente se reconciliar e ver uma vida digna, tem sido um estrago. Essa igreja faz um desserviço para a obra de Deus, atribuindo o adultério ou o relacionamento, o pecado de adultério, todos esses pecados, seja antes do casamento ou depois, ocorre às vezes a fornicação, etc. Mas se a pessoa se arrepender, ela é perdoada. Acho que o clássico na Bíblia é o caso de Davi. Então, se Davi fosse da congregação cristã no Brasil, ele estava frito. Se o rei Davi fosse da congregação cristã no Brasil, ele não teria mais salvação. Graças a Deus que ele não era da congregação cristã no Brasil. Graças a Deus que o rei Davi, que o grande rei Davi, não era da congregação cristã no Brasil. Porque ele cometeu adultério. Se ele fosse da congregação cristã no Brasil, ele estaria sentado o resto da vida dele. Mas como ele não era da congregação cristã no Brasil, graças a Deus, ele se arrependeu. E você pode ler o Salmo 51, que ele pede perdão. E ali o Salmo 51 expressa que Deus o perdoou. Então, irmão, o pecado de morte que a Bíblia fala é o pecado contra o Espírito Santo, que é algo raríssimo. E não tem nada a ver com essa invencionice da congregação cristã no Brasil em apelidar o pecado da carne como sendo o pecado de morte. Isso é uma tremenda invenção e, infelizmente, um monte de gente que acreditaram nisso. Por isso não tem relacionamento com Deus, não volta, não pede perdão, porque acreditaram nessa invencionice da CCB. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que não pode atribuir a sua obra a Satanás. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo faz a gente lembrar. E isso demonstra o quê? Inteligência, intelecto, comunicação consciente. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Vamos ler? Olha só o que diz João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Graças a Deus, o Espírito Santo é intelecto. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que nos guia, ele guia os crentes. Guia para quê? Para a função que exige entendimento e relacionamento. E está escrito em João 16, 13. Ele diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aliás, eu li o 15. Olha o 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vos anunciará o que há de vir. Então, o versículo 13 diz, quando viesse o Espírito Santo. E ele veio. Jesus soprou, quando Jesus morreu e foi crucificado, ele soprou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio. Então não foi no dia do Pentecostes? Não, no dia do Pentecostes foi o revestimento de poder. Então, cuidado. Por quê? Porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, antes do dia do Pentecostes. E mesmo depois de ter soprado, ele falou que os discípulos receberiam poder. Então precisa tomar cuidado, porque os irmãos aí são simples. Eu já vi irmão dizendo, não, irmão, o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes. Então ali foi o revestimento do poder. Os discípulos já tinham o Espírito Santo.
Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles. Então o que acontece hoje? Tem crente tradicional, ele tem o Espírito Santo, mas ele não tem o revestimento de poder. E o crente pentecostal acredita nisso. Como que o crente pentecostal acredita? Que todo cristão que aceita Jesus tem o Espírito Santo. Porque se não tivesse, ele não quer aceitar Jesus. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ele nunca vai entregar a vida dele para a obra de Deus. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Isso que chama selo. Lembra do selo? Então, nós temos o penhor do Espírito. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é selado. Agora, cuidado, porque, de novo, vem o problema dos irmãos da congregação que está no Brasil já confundindo tudo de novo, achando que selo é batismo. Não. Irmão, selo é a presença do Espírito Santo. Todo crente tem o selo. Aceitou a Jesus, é selado. É propriedade do Senhor Jesus. Agora, o batismo com o Espírito Santo, isso aí é revestimento de poder. Isso aí é a promessa do Pai. Isso é uma outra coisa, irmão. Então, tem que ficar claro. Agora, os irmãos da CCB acham, às vezes ele pergunta, o irmão já foi selado? Quer dizer, ele está pensando que o irmão já foi batizado no Espírito Santo. Não. Selado, claro que foi. Se ele aceitou Jesus, ele foi selado, irmão. Então, aceitou Jesus, tem o selo, tem o penhor do Espírito, porque foi o próprio Espírito Santo que habitou nele, que trabalhou nele para ele poder confessar. Não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça? Então, claro que tem. Por isso, Jesus soprou o Espírito Santo sobre si. Agora, no final do Evangelho de Lucas, Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Isso aí é revestimento. Seja revestido. Ora, você vai ser revestido porque você já foi vestido. Então, não mistura as coisas. Quem aceita Jesus já tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, ele já está vestido. Agora, ele pode ser revestido de poder. Ou seja, batizado no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2. Aquilo é revestimento. Então, Jesus soprou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não veio apenas no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes ocorre o símbolo do fogo, né? A evidência do batismo com línguas estranhas. Isso é revestimento. Os discípulos receberam o Espírito Santo antes do revestimento. Jesus soprou. Recebei o Espírito Santo, Jesus falou. Então, o Espírito Santo, ele guia os fiéis. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo é uma pessoa que distribui os dons soberanamente e que confirma sua vontade em ação. Aliás, os dons espirituais são trabalhados pela doutrina da Trindade, né, irmão? Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, você vê lá que é a operação da Santíssima Trindade. Está aqui, ó. A partir do versículo, ele pôs aqui, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 5, a partir do versículo 3, porque aí fala da Trindade, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, agora o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, ó, há diversidade, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. É o Senhor Jesus, é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, o Pai, que opera tudo em todos. Agora, no versículo 11, ele diz assim, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a pessoa do Espírito Santo distribui os dons espirituais. É a pessoa do Espírito Santo que fala com clareza. Ele chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa. E eu já li para vocês, quando eu fiz o comentário textuário, Atos capítulo 3, versículo 2. O Espírito Santo, disse o Espírito Santo, apartai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Então, negar a personalidade do Espírito Santo é mutilar a doutrina da Trindade. Foi isso que a Sociedade Torre de Vigia, do grupo religioso Testemunhas de Jeová, fizeram. Eles simplesmente puseram Jeová como Deus Todo-Poderoso,
Jesus Cristo, um Deus de segunda categoria, com D minúsculo, um Deus só poderoso, e o Espírito Santo, a força ativa. Quer dizer, mutilaram a doutrina bíblica da Trindade, criando algo extremamente perigoso. Por quê? Porque negou a pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Anulou a operação do Espírito Santo. E diminuiu Jesus na categoria de um deusinho. E aí virou um problema. Por quê? Porque então esse grupo religioso crê em duas divindades, no Jeová Todo-Poderoso e em Jesus só poderoso. Então são dois deuses. Isso não é monoteísmo. Isso é uma crença politeísta. Deus nos livre disso. O próprio Jesus ensinou monoteísmo. Jesus fala em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Ele cita Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então precisa tomar cuidado com esse tipo de religiosidade. Subtópico 1.2. Pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade afirma que Deus é um só em essência, um só Deus. A divindade nós chamamos de um só Deus. Mas nessa unidade divina subsiste eternamente três pessoas distintas. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, o apóstolo, ele diz assim, aqui no capítulo 1, versículo de número 2. Pedro 1, 2. Ele fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, a pessoa do Pai. Em santificação do Espírito Santo. Então, eleitos na presciência de Deus Pai. Pessoa do Pai. Em santificação, é a pessoa do Espírito Santo que nos santifica. Em obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse caso, Pai, Espírito Santo e Filho. Olha lá, eleitos segundo a presença de Deus Pai, pessoa do Pai. Em santificação do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus, do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade divina. E nós podemos ler aqui na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, e versículo de número Tito 3, 5. Olha só o que ele fala. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, que é através do sangue de Jesus, da renovação do Espírito, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele faz distinção das pessoas na obra da redenção. Quem derramou sangue foi o Filho. Mas quem nos convence dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo. Essa distinção da pessoa do Espírito Santo como uma das três pessoas da unidade divina é essencial para refutar heresias. Que heresias? Modalismo. O que ensina o modalismo? O modalismo é unicista, é o unicismo. O modalismo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos ou máscaras sucessivas de uma única pessoa divina. Aí o modalista fala, o senhor, professor Alberto, não é pai na sua casa? Você não é advogado lá no seu emprego? Você não é professor? Então, mas é só o Alberto. Aí eu rio, né? De uma pessoa que faz isso, ele me faz rir. Por quê? Porque são funções. Então, de fato, eu sou pai, eu sou advogado, eu sou professor, mas isso são funções minhas. Agora, o pai não é uma função, o pai é uma pessoa. O filho ora para o pai. Imagina eu falar agora, eu quero falar com o advogado. Não é com o professor, não. Aí o professor agora vai falar com o advogado. Como assim? Se é ele mesmo? Agora eu vou falar com o pai, mas só que é ele mesmo? Então eu estou falando para mim mesmo?
Mas isso é um teatro. Isso não é possível. E eu já li, inclusive na última lição, eu li João 8:22 para vocês, que fala que na lei de Moisés, duas pessoas, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. O Pai e o Filho que testifica. Jesus diz isso. Vamos ler de novo? Então, João 8,17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Esse é o versículo 19. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, duas pessoas. Não são funções. Não é como eu. Eu sou um momento, eu sou advogado, outra eu sou professor, outra eu sou pai. Mas eu não posso falar, agora como pai, eu vou falar para o advogado. Como assim? É você mesmo, não precisa nada disso, são funções. Agora, se fosse uma outra pessoa, aí sim eu podia dialogar, como é o caso do pai e do filho. Então, o grande erro do unicismo, ou do modalismo, ou do sabelianismo, e essas doutrinas são desposadas modernamente hoje pela igreja e pelo conjunto de música Voz da Verdade, e também Tabernáculo da Fé, e também do movimento Só Jesus. São modalistas, sabelianos, eles são unicistas, eles confundem a distinção de pessoas na unidade divina. E eu até entendo o motivo. O Sabélio, ele tinha um problema, ele é semítico, então ele não consegue entender, não entra na cabeça dele ter três pessoas na unidade divina. Mas a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Nós temos que aceitar o que está escrito e como está lá. Não é você pegar a Bíblia e tentar fazer de acordo com a sua cabeça. Não, isso aí quem faz são os hereges. Nós aceitamos a Bíblia como está escrito. Se a Bíblia fala que o Pai é uma pessoa e é Deus, se Jesus é uma pessoa e é Deus, e se o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, nós cremos como está escrito. Aí, teologicamente, a partir do século III, se deu um nome teológico para isso. Se existe um único Deus, essa é a primeira premissa do Antigo Testamento, e no Novo fala que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como conciliar isso? Então, ao invés de eu ficar falando toda hora, um Deus eternamente subsistente em três pessoas, se deu um nome teológico como Trindade, que é três pessoas em unidade divina. É diferente, Trindade completamente diferente de tríade. Tríade são três divindades. Trindade são três pessoas, uma só divindade. É diferente, ó. Trindade, três pessoas, uma só divindade. Tríade, três divindades. Isso é um outro assunto. Agora, para você sintetizar conceitos, por exemplo, Deus está presente em todos os locais. Como é que eu chamo isso? Onipresente. Mas essa palavra não está na Bíblia. É uma palavra de cunho teológico. Para eu sintetizar o governo de Deus na terra, eu chamo isso de teocracia. Mas essa palavra não está na Bíblia. É um conceito teológico. Para eu sintetizar 66 livros, o conceito, a palavra Bíblia. Mas a palavra Bíblia não está na Bíblia. Assim também, o conceito teológico de um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós chamamos isso, sintetizamos como a Santíssima Trindade. Ah, mas a palavra Trindade está na Bíblia? Claro, é uma criação teológica, como Bíblia é uma criação teológica, como a palavra onipresente é uma construção teológica, como a palavra teocracia é uma construção teológica, como a palavra onisciente é uma construção teológica, é uma síntese de uma doutrina que está na Bíblia. Então, o modalismo, infelizmente, na tentativa de preservar a unidade de Deus, criou um monstro, né? Porque, na verdade, na cabeça do modalista ou do unicista, Jesus falava com ele mesmo. E o mais bizarro é quando, então, Jesus morre, porque aí Deus morreu, né? Se é só Jesus, se não tem o Pai nem o Espírito Santo, então Deus morreu. Olha que situação. Mas é uma coisa bizarra, né? Extremamente exótica. Então, o modalismo foi condenado pela igreja.
igreja condenou, falou, isso é uma heresia. Não dá, em hipótese alguma, para confundir as pessoas na unidade divina. Por outro lado, nós temos o unitarismo. Foi o Ário. O Ário negava a divindade de Jesus e também do Espírito Santo, como fazem hoje as modernas testemunhas de Jeová. Eles também tinham outro grupo chamado pneumatômacos. Eles negavam a deidade do Espírito Santo. Então, todos esses movimentos que você enxerga hoje modernamente têm raiz no passado. E a igreja combateu e nós continuamos combatendo até hoje. Então, a Bíblia, Sagradas Escrituras ensinam que o Espírito Santo é uma pessoa enviada pelo Pai. Em nome de Jesus, em meu nome, Jesus fala, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica, como diz João 14, 26. Em suma, a pessoa do Espírito Santo é distinto da pessoa do Pai e da pessoa do Filho, mas está em unidade divina, portanto, plenamente Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Vamos ler? Olha só o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa, irmãos. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Terceiro subtópico do tópico primeiro, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos, é a promessa dele, que enviaria um outro confortador, outro consolador. Em João 14, 16 está escrito, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, halos, outro da mesma espécie, um outro consolador da mesma natureza, para que fique convosco para sempre. Então a palavra consolador é a tradução do grego paráclitos, que significa aquele que encoraja e conforta. O ajudador, que auxilia a necessidade. O advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Então, o vocábulo paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto à pessoa do Espírito Santo como à pessoa de Jesus. João 14, 16, 26, João 15, 26, João 16, 7 e 1 João 2, 1, que fala de Jesus Cristo como advogado, que nós temos um advogado diante do Pai. Então, nesse contexto, a pessoa do Espírito Santo é chamada de outro Consolador, isto é, da mesma natureza do Filho, do Senhor Jesus. A pessoa do Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes, graças a Deus. O que seria de mim? O que seria de você que está acompanhando essa aula se não fosse a pessoa do Espírito Santo? Graças a Deus, o Pai não nos deixou órfãos. O Filho enviou em seu nome outro Consolador, a pessoa bendita do Senhor Jesus, a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, resumo teológico do tópico primeiro da nossa lição. O Espírito Santo é uma pessoa, distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina, ou seja, tem a mesma natureza. Por isso, um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, o segundo tópico vai falar da divindade da pessoa do Espírito Santo. E o primeiro subtópico, ele vai falar do debate do filioque. Filioque é a palavra latina que significa e do filho. Bem, eu precisei acrescentar alguma coisa na nossa lição. Então você vai perceber que agora eu vou te dar um conteúdo mais aprofundado
da perspectiva que a lição apresentou. No credo niceno constantinopolitano, por quê? Porque você tem o credo de Nicéia, por isso o credo niceno do ano 325. E você tem o credo constantinopolitano, de Constantinopla, do ano 381. Ambos, na terceira parte de seu credo, ele declara: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas. Então, essa é a declaração do credo niceno constantinopolitano. É assim que está escrito. Isso aí é a declaração original do credo. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas. Então, na expressão do credo, ele fala procede do Pai. Essa é a afirmação original. Mas a Igreja Latina, ou seja, a Igreja Ocidental, acrescentou a expressão e do Filho. Vamos ler de novo o credo? Então, o credo diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai. Esse é o credo original. A Igreja Latina, ou a Igreja do Ocidente, acrescentou nesse credo, muito posteriormente, a expressão procede do Pai e do Filho. Por isso o latim fala filioque, mas essa expressão não está no credo original, tá bem? Bom, então a Igreja Latina acrescentou a expressão filioque e do Filho para afirmar a comunhão plena do Filho e do Espírito Santo, especialmente em resposta às heresias que negavam que o Espírito Santo é uma pessoa. Esse ponto, embora teologicamente legítimo, segundo a tradição ocidental, permanece uma diferença sensível com as igrejas do Oriente, que preferem a fórmula original do credo niceno-constantinopolitano. E o que parece apenas ser um debate teológico virou uma divisão política. A expressão latina filioque, significa edofílio, foi inserido posteriormente, então, no credo constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É o que diz João 15, 26. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ou seja, em nome do Filho. Então, com base nisso, a Igreja Ocidental posteriormente inseriu a palavra filioque e do Filho, que não tem nenhuma heresia, mas isso vai virar uma guerra com o Oriente. Olha Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Gálatas 4, 6. Deus enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho. Então, o Espírito Santo é o Espírito do seu Filho. Então, não vemos problema teológico em inserir no credo que o Espírito Santo procede do Pai e acrescentar e do Filho, porque na prática é isso mesmo que acontece. Porém, esse debate, isso você tem que saber, os ocidentais inseriram no século IV a expressão e do Filho para combater os hereges arianos e os pneumatômacos, que diziam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Só que isso foi retomado séculos depois, pelo Oriente. No século VII, a Igreja Latina, no Império de Carlos Magno, começou a utilizar a expressão como se fosse original. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Mas no credo original fala que o Espírito Santo é procedente do Pai, somente do Pai.
Como eu disse, a igreja estava combatendo os hereges arianos, que negavam a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo. Então, a igreja do Ocidente acrescentou a expressão filioque. No século VII e nos séculos IX e XI, as relações entre cristãos do Ocidente, que são os cristãos latinos, e os cristãos do Oriente, que são chamados cristãos gregos, começaram a haver um debate terrível por causa, e um dos motivos que os gregos alegarão, é que haveria uma mudança no credo, acrescentando a expressão e do filho. E na percepção dos gregos, quando você coloca que o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, você está querendo dizer que o Espírito Santo é submisso ao Filho. Mas não era nada disso. Isso aí são interpretações. Estão falando que ele tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Então, a expressão o Espírito Santo procede do Pai é a posição grega, que é a original. A expressão o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é a posição latina, que foi acrescentada posteriormente, mas que não altera nada do ponto de vista teológico. Mas aí vão se levantar controvérsias entre cristãos latinos e gregos. Foram muitas controvérsias. Entre elas, essa questão, a acusação da igreja grega de que a igreja latina tinha acrescentado a palavra e do filho, que é a palavra filioque. Esses debates, não só isso, né? Mas esses debates vão criar uma distância entre a igreja latina, a igreja do Ocidente e a igreja grega, a igreja do Oriente, ao ponto que no ano 1054 haver a separação entre as duas igrejas. A igreja do Ocidente passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, tendo o Papa como seu chefe. E a Igreja do Oriente, ou a Igreja grega, passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tendo como seu patriarca principal o patriarca de Constantinopla, que seria o principal entre os iguais, ou seja, no Oriente deveria existir 5 pentarquias: Roma, Alexandria no Egito, Antioquia na Síria, Jerusalém e Constantinopla. E o principal entre os iguais seria o patriarca de Constantinopla. Esse rompimento permanece até hoje há essa. Mas pelo menos no ano de 1054, né, quando ocorreu, assim foi muito gritante. Mas os problemas eram muitos, não é só essa questão teológica de filioque. Isso aí apenas criou-se toda uma teologia, uma guerra, mas isso era de menos importância. O que aconteceu é que tanto Constantinopla como Roma queria ser a única representante de todos os cristãos do mundo. Até hoje, né? E aí eles começaram a ter. As igrejas estavam diferentes. Os latinos tinham feito uma série de concílios particulares dele. Os gregos tinham uma outra percepção disso. A igreja latina falava o latim, era a língua principal. A igreja grega era o grego. Na igreja latina, o Papa era o líder político e o líder espiritual. Na igreja grega, o imperador bizantino, que era o líder material, temporal. O patriarca, o líder espiritual. Então havia muitas diferenças entre as duas. Chegou no ano de 1054, infelizmente por falta de habilidade do legado romano, ele entrou em pleno domingo na missa na Catedral de Santa Sofia e colocou lá uma bula papal, que é um documento do Papa, excomungando o patriarca Miguel Cerulário, que era o patriarca da Igreja Oriental. E o patriarca excomungou o Papa, de maneira que os dois foram excluídos da comunhão. E isso só foi revisto em 1960 e alguma coisa, quando o patriarca Antenágoras I encontrou o Papa Paulo no Jardim das Oliveiras
e fizeram e revogaram a excomunhão mútua. Então, a excomunhão de 1054 só foi revogada em 1960 e pouco, depois de 960 anos que foi revogada essa excomunhão. Mas mesmo assim, as igrejas continuam separadas por muitos motivos. Então, não é só essa questão. Então, não dá para colocar na lição que o conflito foi por causa do filioque. Não, isso é que foram 2 motivos. Tinham motivos políticos, culturais, ideológicos, tinha muitos motivos. O que faz com que até hoje haja uma separação entre a igreja romana e a igreja ortodoxa. Mas isso é história, né? Então, os cristãos orientais ou gregos entendem que a expressão edofílio, filioque, por não fazer parte original lá, isso é verdade, não faz parte mesmo do credo original, niceno-constantipolitano, então ele não deve ser professado. Então, até hoje, eles só falam que o Espírito Santo procede do Pai. E nós aqui no Ocidente falamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E na prática não tem, se for ver, não tem tanto problema. Nós, cristãos evangélicos e bíblicos, acolhemos o que está na Bíblia. Nós aceitamos os credos, desde que estejam em simetria com a Bíblia. Então, se você pegar um credo e estiver de acordo com a Bíblia, não há problema nenhum. O problema é quando tem um credo que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí não dá para aceitar, né? Então, nós, cristãos evangélicos, como somos bíblicos, nós aceitamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Por isso nós cremos que o Espírito Santo, Senhor, que dá vida, procede do Pai e do Filho. E como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. 2.2. Os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Mas não existe 3 onipotentes, um Deus onipotente. Mas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em unidade divina, então o Espírito Santo é onipotente. O Consolador, ele tem poder sobre todas as coisas. Você pode ler Lucas 1,15, Romanos 15,19. Então, onisciência. Não existe nada além do seu conhecimento. Então, as 3 pessoas na Bíblia são oniscientes. As 3 pessoas na Bíblia são onipresentes. O que significa onipresença? Não há lugar algum onde se possa fugir da presença de Deus. Eterno. Ele não passou a existir no Pentecostes. Ali foi o revestimento de poder. Ele estava presente na criação. Gênesis 1:2 é o Espírito de Deus. Hebreus 9:14. Então esses atributos absolutos são exclusivos de Deus. Só Deus tem. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem os atributos cognoscíveis, né? São atributos exclusivos de Deus, cognoscíveis. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características são inerentes, não lhe foram agregadas, nem conferidas. Ele sempre teve. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Agora, nós temos símbolos da pessoa do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. 2.3. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo. Fogo é um símbolo. Embora também Deus é fogo consumidor. Mas um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo. O revestimento do poder em Atos 2:3. Simboliza o quê? Pureza, presença, poder, aquecimento. Tudo isso é o fogo. Purificação é o fogo. Mas também um dos símbolos do Espírito Santo é a água. O Espírito Santo flui da palavra, como águas vivas que refrigeram o crente e revestem de poder. João 7, 37, 39. Mas também Jesus falou para Nicodemos, né?
que ele tem que nascer da água e do Espírito. Então a água também é o símbolo da palavra de Deus, mas é também o símbolo do Espírito Santo. E quando Jesus falou que o Nicodemo tinha que nascer da água e do Espírito, não tinha nada a ver com batismo. Tem gente que pensa que é batismo ali. A água não purifica o homem do pecado. Essa ideia de que o batismo purifica o homem do pecado foi uma interpretação equivocada da igreja primitiva, que está presente lá nos credos. Cremos no batismo para a remissão do pecado. O batismo não redime ninguém do pecado. O que é isso, irmão? Então, se o batismo purificou o homem do pecado, Jesus nem precisava ter morrido na cruz? Não. A única coisa que purifica o homem dos seus pecados é o sangue de Jesus. Não adianta. Pode mergulhar 50 vezes, não vai purificar do pecado. Agora, o batismo é uma ordem de Jesus e Paulo explica o significado do batismo em Romanos, capítulo 6, quando ele fala que nós somos batizados com ele no batismo, ou seja, para viver a nossa nova vida. É o símbolo que você morreu para o mundo, para o pecado. Então, o batismo significa sepultamento, não purificação do pecado. Isso aí foi uma heresia que entrou desde o início na igreja, com uma interpretação errada lá da pregação de Pedro, quando Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a purificação do pecado. Mas o que purifica do pecado é o arrependimento, confiando no sacrifício de Jesus. Então ali foi uma interpretação equivocada da pregação de Pedro. E aí muita gente acha, tem igreja hoje que acha assim, a igreja católica acha que é assim, que o batismo purifica do pecado. A congregação cristã no Brasil acredita que, por isso que ele incentiva o batismo. Vai lavar lá os seus pecados nas águas batismais. Que é isso, irmão? Só toma um banho, coitado, e pensa que purificou. Aquela emoção, toda a pessoa pensa que foi. Não foi, irmão. Não tem nada a ver. O que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus. Se o batismo purificasse o homem do pecado, Jesus não precisava nem ter morrido na cruz. João Batista teria resolvido o nosso problema. Não resolveu. Mesmo ensinando o batismo do arrependimento, o batismo é o símbolo do sepultamento, mas o que purifica o homem do pecado não são as águas batismais, é o sangue de Jesus. E o batismo não é para você ser salvo, o batismo é para quem já é salvo. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado, é só quem não crer, porque a salvação tem a ver com a crença no sacrifício expiatório de Jesus. Então o batismo é um ato de fé daquelas pessoas que já foram lavadas pelo sangue de Jesus, obedeceram a palavra de Jesus, então vão sepultar simbolicamente a sua velha vida para viver em novidade de vida. Então a água, nesse caso, também é um símbolo do Espírito Santo. Rios de água viva manarão do seu ventre. O vento é um símbolo. O Espírito Santo não é o vento. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Se refere à natureza invisível do Espírito. O vento assopra onde quer. O Espírito Santo opera onde quer. Graças a Deus. João 3,8. No Pentecoste é representado pelo som de um vento veemente e impetuoso. Atos 2:22. E também de fogo. São símbolos. Mas também outro símbolo é o óleo, usado para a luz e para a unção. Simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Então o óleo também é o símbolo. A pomba, outro símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Não é que ele é uma pomba, desceu em forma corpórea de uma pomba. Deixa eu te contar uma coisa. Na época da Idade Média, os católicos iam para Jerusalém e um deles achou um ovinho de pomba e trouxe para a Europa. Como eles não liam a Bíblia, não sabiam de nada, ele falou que aquele ovinho era da pomba do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, irmão. E o povo acreditou. Todo mundo ia lá, vamos ver o ovo da pomba do Espírito Santo. Nem sabe se a pomba era macho, se era fêmea, não sabe de nada. E além do mais, ali era só um símbolo, não era real. Mas para você ver como aquele povo da Idade Média era crédulos, né? E levavam um pedaço da cruz, que daria para construir umas 50 arcas de Noé, tanto pedaço de madeira que levaram, dizendo que era da cruz de Cristo. E um espertinho lá levou um ovo, dizendo que era o ovo da pomba do Espírito Santo. Quer dizer, um absurdo que aconteceu na Idade Média. Sendo que a pomba é apenas o símbolo da pureza, da humildade, da mansidão. É o símbolo da paz. Cada símbolo atua como figuras.
para a compreensão do caráter, da atuação do Espírito Santo. Não é que ele é fogo. Não é isso. É porque o fogo não aquece, não purifica. Então é nesse sentido. O Espírito Santo também santifica. Então, precisa tomar cuidado com o símbolo, porque às vezes você fala tanto do símbolo do Espírito Santo que as pessoas não veem a personalidade do Espírito Santo. Porque ninguém fica falando muito do símbolo do Pai. Fala logo do Pai como pessoa. Por exemplo, Jesus tem símbolo também. O leão. Agora, não é porque eles falaram, não, então Jesus não é pessoa, ele é um leão. Não, que é isso, irmão? É o símbolo. Jesus, quer ver um símbolo de Jesus? A videira. Né? Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus é um pé de uva? Não, claro que não, né, irmão? É o símbolo, como a videira. Então Jesus falou, eu sou a porta. Então Jesus é uma porta? Não, irmão. Misericórdia. É porque é a porta por onde a gente passa. Jesus falou, eu sou pão vivo que desceu do céu. Então Jesus é um pão, irmão. Não, irmão. É assim como o pão é alimento, e era o alimento básico daquele povo de 2000 anos atrás, Jesus também é o alimento básico das nossas almas. Então cuidado, porque a gente não fala tanto de símbolo para o Pai nem para o Filho, mas para o Espírito Santo só usa símbolo. Pode observar. Aí as pessoas às vezes têm dificuldade de achar que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Então o resuminho, ou o resumo teológico do tópico 2 da nossa lição declara: a divindade do Espírito Santo é confirmada por seus atributos divinos e símbolos revelados na Bíblia. Graças a Deus. Olá, eu sou o professor Alberto e quero te convidar. Venha comigo participar da nossa caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. 14 a 28 de novembro de 2027. Dá tempo de você se planejar. Você pode dividir em várias vezes na Renova Turismo. Excelência em viagens internacionais. Venha comigo com o meu grupo visitar Egito e Israel. 14 a 28 de novembro de 2027. Aí está o telefone da Renova. Entre em contato e venha comigo conhecer a Terra Santa. Terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. 3.1, subtópico, o Espírito Santo e a encarnação. Olha, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção do Senhor Jesus. Olha só o que diz Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a pessoa do Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre da Virgem Maria. Embora o Senhor Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1,18, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, João, capítulo 1, versículo 1. Então, o evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho, Gálatas 4:4. Nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Filho assume a forma humana, Filipenses 2:7. Sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos, mas se humilhou em forma de servo. Filipenses 2:7. E o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. Mateus 1:20. Pai, Filho e Espírito Santo na obra da encarnação do Verbo. Então a divindade do Espírito Santo é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Subtópico 3.2, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. João 5:21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Santíssima Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. Está escrito em Atos 2:24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. João 10:18, João 11:25. E o Espírito Santo é um agente vivificador. Olha o que diz Romanos 8:11.
Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Está falando do Espírito Santo. Habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Quer dizer, é o Espírito Santo que vai fazer a ressurreição. Pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus e vai ressuscitar também os que dormiram em Cristo. O corpo, né? Paulo atribuiu ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar, conforme Efésios 1, 13, 14. Então a atuação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo nessa obra, comprova sua plena divindade. E 3.3, subtópico 3.3, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Romanos 16:8, mas também promove o quê? A transformação, o novo nascimento, uma vida de santidade. 2 Coríntios 3:18. Deus nos escolheu para vivermos em santidade, porque o fiel reflete o caráter do seu Deus. Se o caráter do Deus dos muçulmanos é a ideia da grandeza, do poder, porque ele quer que todo mundo se submete a ele, então esse é o caráter dessas pessoas. Elas são autoritárias, elas matam em nome da sua religião, elas punem, elas são agressivas, na busca de impor um pensamento religioso. Submeter todo mundo. Matai, degolai, submetei, faz pagar imposto. Esse é o pensamento do Islã. Porque o caráter do Deus do Islã, Alá, é esse caráter autoritário. Por isso que eles gritam, Deus é grande, Alá Akbar. Aquela ideia da belicosidade na religiosidade. Por quê? Porque o fiel expressa o caráter da sua divindade. Assim também é o cristão. Ele expressa o caráter do seu Deus. Deus é amor. Então você tem que ser amor. Então Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2:13. A santificação possui duas dimensões. Uma posicional, no momento da conversão, você é declarado santo, 1 Coríntios 6:11, e outra que é progressiva, como processo contínuo de transformação dia após dia, Hebreus 12:14. Então, uma é posicional. Nós somos santos, declarados santos na hora que nós somos salvos por Jesus. Mas também nós temos a chamada santificação progressiva, que é do dia a dia. Sede santo porque eu sou santo. Então o Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração, o selo, até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém requer, nesse caso, a cooperação do crente. Paulo exorta, Gálatas 5:16, andai em espírito, e adverte, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente da pessoa do Espírito Santo. 1 Pedro 1:2. Então o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas para vivermos vida de santidade. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração do ser humano. Ezequiel 36:26. Então, o resumo teológico do tópico 3. As obras do Espírito Santo, ou seja, a encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja, graças a Deus. Considerações finais. Compreender a divindade da pessoa do Espírito Santo fortalece a nossa fé na doutrina da Santíssima Trindade. A pessoa do Espírito Santo é distinta da pessoa do Pai e da pessoa do Filho, mas é coigual em essência, poder, glória, porque Pai, Filho e Espírito Santo subsistem eternamente em uma só divindade, o Deus único.
E o Espírito Santo é o Consolador. E ele continua a obra de Cristo, habitando em nossas vidas e nos levando a uma vida de santidade, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então a presença do Espírito Santo é viva e transformadora, indispensável na edificação, no ensino e na missão da igreja. Ora, o Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Sem o Espírito Santo nós somos nada, nós dependemos da presença do Espírito Santo. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo até que Cristo volte. Amém, meu irmão? Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, na sua família, nos seus projetos. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de operação na igreja onde você congrega, ali onde você está, que você tenha sempre a presença do Consolador, do Advogado, do Confortador. Que o Senhor abençoe sua vida e que a presença do Espírito Santo seja uma verdade em sua vida. Amém. Graças a Deus. Lição de número 9. O Espírito Santo, o Regenerador. E agora nós estamos entrando, então, no mês de março, 1 de março de 2026, nós vamos estudar a lição de número 9. O Espírito Santo, o Regenerador. Agora eu quero apresentar os meus livros para você. Esse livro lindo, doce, fácil de ler, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Adquire esse livro, é só você entrar aí no link do Mercado Livre, você vai receber no conforto do seu lar. Se você for da região metropolitana de Campinas, você pode pegar na Esteadec ou em todo culto da sexta-feira na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Um livro fácil, você pode presentear. Presenteie seus amigos, seus familiares. Um livro que vai abençoar a sua vida. Você vai ver desde a chamada de Abraão até o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. É esse livro aqui, ó, O Povo de Israel. O segundo livro que eu quero te apresentar é um livro mais árido, porque é o que eu fiz, o meu trabalho, o meu estudo para obtenção do título de mestrado. Então, é esse, Jerusalém no imaginário religioso do judaísmo ao pentecostalismo. Esse livro eu vou falar sobre como foi gestado o pensamento, o imaginário sobre Jerusalém na fé judaica, na fé cristã, como que os cristãos, talvez você não saiba, mas os primeiros cristãos olhavam Jerusalém como uma cidade maldita, porque eles mataram o Senhor Jesus. E no ano 70 ela foi destruída. Então eles tinham uma interpretação equivocada da cidade de Jerusalém. Depois que eles vão perceber, depois com o triunfo do cristianismo, que eles vão fazer um novo imaginário sobre a cidade de Jerusalém. E eu falo aqui também como os muçulmanos percebem Jerusalém. Como que eles veem a cidade de Jerusalém, aquela cúpula dourada, o domo da rocha. Então tenho tudo aqui com citações de documentos. Eu falo também como que os protestantes que chegaram tardiamente lá em Jerusalém, como eles percebem a cidade de Jerusalém. Até chegar no movimento pentecostal, como que os pentecostais percebem Jerusalém. Então um livro muito bonito, meio secularizado, né? Porque essa foi a intenção, foi para eu obter o título de mestre na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Então adquire esse livro, você vai gostar muito. Principalmente se você gosta de história, esse é um livro para você. E o último livro, mas não menos importante, é o Geografia Bíblica. Existem poucos livros de geografia bíblica, você sabe disso. Esse é um livro bem completo. Uma análise das terras bíblicas. Olha, se você quer conhecer montanhas de Israel, se você quer conhecer a geografia, né? As plantas de Israel, os animais, eu falo aqui, comento, citando versículos bíblicos, curiosidades bíblicas, as principais cidades de Israel, é um verdadeiro guia para você. Inclusive, você sabe que eu levo sempre um grupo de pessoas para Israel. Agora estou planejando uma viagem, se Deus permitir, para novembro de 2027, nós vamos visitar o Egito e Israel, inclusive fazer a rota do Êxodo e subir o Monte
Horebe, lá no deserto do Sinai. Então esse livro é muito bom para você já estar entendendo como é a geografia da Terra Santa. Entra aí no link do Mercado Livre e você vai adquirir esses livros que vão trazer conhecimento e edificação, principalmente se você for professor da Escola Bíblica Dominical. Mas também se você for um pastor, um líder do círculo de oração, um líder de jovens, ou se você gosta de estudar a palavra de Deus, esses livros são complementares, acessórios que podem enriquecer o seu conhecimento. Foi muito bom estar com vocês. Que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente a sua vida. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.